Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos Haverim, nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez, nos encontramos aqui por meio do Facebook. Mais tarde esse vídeo vai estar disponível no canal do YouTube, Judaísmo Nazareno SP. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos pelo carinho. Muitas pessoas nos mantêm contato e perguntam a respeito de determinados assuntos, pessoas elogiando pelo trabalho aqui, pessoas preocupadas porque nós não temos colocado mais ali durante esses dias, acho que foi até o mês passado, nós ficamos aí sem estudos. E as pessoas preocupadas, falando, você não vai fazer, porque nós estamos mudando o nosso escritório aqui, ainda está em reforma, nós estamos pintando, deixando tudo bonitinho para que a gente possa ter mais comodidade. Então, e hoje nós iremos falar a respeito de algo bastante interessante, né? Onde é necessário nós observarmos o nosso interior, a nossa vida. Por quê? Porque hoje nós vemos uma grande quantidade, número de pessoas, principalmente esses que se simpatizam com o judaísmo, né? Essas pessoas que migram para o judaísmo A, B, C, né? E ali elas vivem. Eu costumo dizer que na sua maioria, muitas pessoas levam consigo costumes, né, dogmas que elas adquiriram no cristianismo. Então elas levam consigo e encontram líderes também com dogmas, ritos ou tradições, né, que fazem essas pessoas cultivar a ignorância, assim como elas eram no cristianismo. As pessoas que não procuram a mudança interior, mas sim uma mudança exterior. Né? Líderes que falam de tudo, menos de Yeshua. Líderes que falam de tudo, de tudo. Eles falam dos astros, eles falam da Kabbalah, eles falam do Talmud, do Midrash, mas eles não falam de Yeshua. Infelizmente, isso é o que ocorre hoje na vida de muitos que migram para o judaísmo. E nós estamos aqui justamente para mostrar para vocês que não é só isso, e não é isso que Yeshua deseja que nós venhamos praticar. Tem muitas pessoas que se preocupam muito com o exterior e esquecem o interior. Muitas pessoas procuram aparências, né, para que elas venham ser vistas pelos homens, né, assim como as santas, as pessoas justas, se mostram justas diante dos homens, mas diante do Eterno, elas são verdadeiros ímpios. Então muitas pessoas elas têm colocado em prioridade o exterior e não o interior. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Shalom Esdras Victor, que o Eterno abençoe você. Baruch Hashem pela sua vida. Compartilhe esse vídeo. Você que quer acompanhar ao vivo, compartilhe. Se você não quiser, você pode ouvir depois, lá no YouTube, ou até mesmo vai ficar gravado aqui na página Beit Netz Efraim. Então, o nosso tema hoje é livrem-se do fermento da maldade. Né? Por que nós temos que se livrar deste fermento da maldade? Shaul e Yeshua, os discípulos, sempre enfatizaram uma mudança interior, pessoal. Uma mudança interior, onde é a verdadeira techuvá.
Então, como eu disse, existe muita gente, mas não é pouca não, que elas se ofenderam, elas não gostam mais, né, do cristianismo, elas se decepcionaram com o cristianismo e acabam descobrindo o judaísmo A, B, C, D, pessoas que não têm cuidado, né, de estarem num lugar que amanhã pode levá-las à heresia, levá-las à negação do rei que é Yeshua. Então elas não se preocupam com isso. Aí elas acabam vendo que a Igreja Católica surgiu entre o primeiro e o segundo século, que o nome não é Jesus, né? Movidas pela ganância de falsos líderes, elas acabam cultivando isso e de repente negam em Yeshua e se transvestem de judeus, né? Pessoas que querem o modelito de judeus e não são, disse lá em Apocalipse Yohanan, aqueles que se declaram judeus e não são. Ora, se está escrito em Apocalipse, em Geliana, em Apocalipse, sobre falsos judeus, é porque haverá falsos judeus que se dizem judeus e não são, mas ele ratifica Yohanan, o não Hermessor, não Batista, mas aquele a qual Yeshua amava, né, que escreveu o livro Yohanan. Então, que ele fala sobre o verbo se fez carne, esteve conosco e o verbo era o eterno. Então, ele fala sobre o eterno e também ele é uma pessoa que enfatizou que são sinagogas de Satanás, esses que se declaram judeus. Então veja só o aspecto de que nós estamos vivendo hoje. Né? Pessoas celebrando, principalmente o Pessa, celebrando o Pessa como se fossem judeus. Tipo, com as bandejas dos elementos do Pessa, do judaísmo tradicional, do judaísmo ortodoxo, está lá os elementos. Aqueles elementos, eles nos desviam da essência de Yeshua. É lógico que a tradição é deles, o rito é deles e acabou. Mas o que nós vemos é um número de pessoas celebrando Pessa com um pedaço de osso de cordeiro, com ovo. Veja, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Nós sabemos que é a tradição do nosso povo, mas para o gentio isso não tem sentido. Nós não vemos osso. Veja como as pessoas estão perdidas. Nós não vemos osso no Seder de Pessa, onde Yeshua participou com seus discípulos. Nós não vemos o ovo, e ele pegou o ovo e quebrou e partiu e disse, né? Nós não vemos isso, gente. Aonde que esse pessoal está com a cabeça? E Yeshua ainda disse, fazer isso em memória de mim. Então nós temos que fazer isso em memória dele. O matzá, não o matzá da maldade com fermentos, não matzá com fermento, mas o matzá genuíno, o sangue que representa o vinho derramado por nós no madeiro, as ervas amargas que representa a escravidão, a amargura que tivemos, né? A vida que tivemos mundana lá fora, então representa a amargura. Então vejam só, existem muitas pessoas que nós celebramos o Pessa nesse Shabat passado, e as pessoas tiram foto, as pessoas, né, nada contra se você fez assim. Você tem que se corrigir no próximo Pessa, não faça, faça conforme está escrito nas Escrituras. Mas infelizmente nós temos visto isso, pessoas desinformadas realizando ritos, tradições e costumes de um povo que eles não pertencem, né? Gentios copiando judeus.
Então vejam, essas pessoas não estão disponíveis a mudar o interior. Elas não estão disponíveis a buscar, a entender as Escrituras. Elas só querem ouvir aquilo que ela acha bacana, então ela coloca em prática. São os seus desejos, suas vontades, né? Mas elas não querem esmiuçar as Escrituras, elas não querem se dedicar às Escrituras, elas não querem estudar as Escrituras, compreender as Escrituras, elas não querem, elas querem apenas se aproveitar. Esse é um tipo de fermento que Shaul disse, né? O título é Livrem-se do fermento da maldade. Então isso é um tipo de fermento. O que eu digo com isso? Você começa com o osso do cordeiro nos elementos do Pensa. Você começa com o ovo cozido lá nos elementos do Pensa. Você começa com alguns ritos que fogem do contexto da Brit Hadashah. Daqui a pouco você está negando Yeshua. Daqui a pouco você está negando Yeshua. Daqui a pouco você está descaracterizando Yeshua. Daqui a pouco você queima o Novo Testamento, a Brit Hadashah, como a gente tem visto aí. Muitas pessoas negando Yeshua claramente. É isso que acontece. Então, esse é uma forma de fermento, tá? Vejam só, os judeus autênticos e verdadeiros, vejam só, lá em Gueliana, em Apocalipse, está escrito 12.000 de cada tribo. Existe um número já certo, existe já um número certo do povo do Eterno. Ele já sabe quem é. Então, os judeus autênticos, eles estão cegos, né? Logo, logo, o Eterno tirará deles essa cegueira. Eles estão cegos por causa do Eterno, né? Mas o problema é eu ser gentil, eu sou um gentil, exemplo, e começo a me relacionar com as coisas do judaísmo tradicional ortodoxo ou ultra-ortodoxo, e eu não entendo nada e acabo copiando aquilo para a minha vida. Então eu sou um cego por ignorância. Eu me fiz cego. É diferente. Entendeu? E aí o mal, ele vai se aproveitar. Satã irá se aproveitar dessa cegueira que você cultivou para te jogar na lama. É isso que vai acontecer. Entendeu? Vejam só como é importante nós nos livrarmos do fermento da maldade. Diz lá em Êxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 14, diz o seguinte: esta será um dia para vocês se lembrarem e celebrarem como uma festa a Adonai. De geração em geração, devem celebrá-lo como um regulamento perpétuo. Durante 7 dias vocês devem comer matzá. É isso que nós estamos fazendo. Acabou o Pessa, né? Teve a celebração do Pessa nesse Shabat. E aí, durante essa semana, nós estamos comendo, durante 7 dias, o matzá. No primeiro dia, remova o fermento de suas casas, pois quem comer hametz, pão fermentado, desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado de Israel. No primeiro e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Adonai. Durante esses dias, não se deve realizar nenhum tipo de serviço, exceto o necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isso. Vocês devem guardar a festa do Matzá, pois nesse mesmo dia eu trouxe suas divisões à terra do Egito. Portanto, devem guardar esse dia, de geração em geração, como um regulamento perpétuo, do entardecer do 14º dia do primeiro mês até o entardecer do 21º dia. Vocês devem comer matzá. Aí veja o que ele diz aqui no 19.
nesses 7 dias não se deve encontrar nenhum fermento em suas casas. E é verdade, durante esse dia nós removemos todo o fermento de nossas casas. Aí ele diz: quem comer qualquer alimento com hametz deve ser eliminado da comunidade de Israel. Não importa se a pessoa for estrangeira ou natural da terra, não comam nada que contenha hametz. Onde quer que vivam, comam matzah. Ou seja, o que tem a ver o fermento se comermos o fermento? O que tem a ver? Se você está aqui, você olha assim e fala: o que tem a ver se durante toda a minha vida eu como fermento? Um pão com fermento, um bolo com fermento, algo com fermento. Um exemplo, sempre a gente está comendo algo com fermento. Aí de repente, durante 7 dias eu não como mais. Vejam só, existe algo espiritual. Existe algo que o Eterno está remetendo para o futuro. Isso é importante. O que tem a ver fermento, que ele chama de hametz, que tem uma essência do mal nisso aí. Aqui existe uma essência do mal pairando. Veja, naquela época a gente poderia olhar: poxa, eu comi fermento a vida inteira e hoje eu não posso porque... Veja, se eu comi fermento a vida inteira e durante só 7 dias no ano eu não vou comer, que sentido isso tem? Fisicamente, que sentido isso tem? Não tem nenhum sentido isso, não tem. Você olha assim e fala: não tem sentido. Se fosse pela saúde, poxa, eu comi durante 358 dias, que o mundo tem 367 dias, e durante 358 dias eu comi fermento, e 7 dias apenas eu não vou comer. Se for por saúde eu estou lascado. Então não é saúde, não é para o seu bem. Não é, mas o Eterno está mostrando algo no futuro, ok? E o hametz, ele é uma essência do mal, que age sorrateiramente. Ele é uma essência do mal que age sorrateiramente. Ele vai pelas beiradas, como diz o dito brasileiro, popular brasileiro. Ele come pelas beiradas. Esse hametz, que é uma pitada de fermento, eleva toda a massa. Quem é a massa? Somos nós. E a casa? Quem é a casa? Embora no sentido literal você tem que tirar o fermento de sua casa, mas a casa principal, onde essa essência do hametz, da essência da maldade atua, é no coração. Por isso que a palavra beit procede do coração. Levi, coração, Levi, coração, E tudo envolve, porque o nosso coração é a casa de toda a maldade, de toda a bondade. Então nós podemos cultuar em nossos corações somente a maldade. E nós também podemos cultuar em nossos corações somente a bondade, os bons frutos. Mas o que acontece hoje? Há um tempo atrás, eu me perguntava o seguinte: vejam só, há uns 10 anos atrás, antes de conhecer o judaísmo nazareno, eu me perguntava: poxa, por que o Eterno, na época Deus, por que Deus vai destruir tantas pessoas no final dos tempos? Lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento, lá em Apocalipse, fala que ele enviaria uma estrela que cairia no mar, anjos tocarão trombetas, haverá muitas catástrofes,
mortes, epidemias, o que está acontecendo hoje. Então, muitas coisas aí você se pergunta. Aí eu me perguntava, né? Nossa, por que Deus está agindo desse jeito há 10 anos atrás? Então, por que Deus está agindo desse jeito, matando as pessoas, trazendo... Aí hoje você vê o resultado. Hoje você vê o resultado de pessoas que aparentemente são boazinhas, que de boazinhas não tem nada, são na realidade perversas, mas elas são ovelhinhas, cordeirinhos, mas por dentro são lobos. Então, pessoas com falsidade, pessoas mentirosas, caluniadoras, infames, desobedientes aos pais, ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, né? Maldosas, pessoas que cultivam esse mal, mas por fora ela é bacaninha. Ela põe um terninho, ela põe um vestidinho, põe, né, o kippah, ela põe o véu, ela se transverte de cordeirinho, mas fora disso, ela é o verdadeiro Satanás. Essa é a realidade. E aí essas pessoas vão de mal a pior, né? Elas não querem entender o óbvio, elas não querem entender a razão. Pessoas que você diz, olha, ali é azul, ali é todo mundo, ali tem provas de que aquilo é azul, mas ela diz, não, é vermelho. Ela sabe que é azul, mas ela diz vermelho. Por quê? Porque ela está indo contra o óbvio, contra a razão. Você obedece o óbvio, a razão, a justiça. Pessoas contrárias não veem o óbvio, não veem a razão e vê a injustiça. Elas cultivam a injustiça. Por isso que hoje vocês veem a justiça brasileira soltando malfeitores, bandidos, ladrões, absorvendo pessoas criminosas, entendeu? Então aí você vai ver que realmente o Eterno tem toda a razão daqui a pouco, quando vir as pragas sobre a humanidade, você vai ver. Então hoje nós estamos olhando um desfiladeiro abaixo, pessoas se lançando para essa maldade. E isso começou, meu amigo e minha amiga, que você está me ouvindo agora, isso começou de um pequeno fermento, de uma pequena pitada de fermento que foi lançada no seu coração. Você gostou, porque o Yetzer Hará, ele é prazeroso, né? O Yetzer Hará, a maldade é prazerosa. Não me diga que não é, senão você está sendo um débil, né? A maldade, ela é prazerosa, ela traz prazer. Na realidade, o Eterno nos dotou de prazer. Nós só temos prazeres. Nós só temos prazeres, né? Beber água é prazeroso, comer é prazeroso, dormir é prazeroso, ir ao banheiro é prazeroso, amar alguém é prazeroso, ter relações sexuais é prazerosa. Tudo nós somos dotados de prazer, né? Nós somos dotados de prazer. O problema é como que você vai discernir esses prazeres. Se você vai discernir esses prazeres para praticar a maldade, aí é que está o problema. Contra o próximo, aí é que está o problema. E as pessoas estão assim. Elas estão disseminando a maldade em cima de outras pessoas, falsas, caluniadoras, né? Pessoas que não estão, são inimigas do bem, pessoas que não querem ver o bem, pessoas que só querem discutir, que só querem reclamar, que só querem vadiar. Pessoas são assim, né? Pessoas são assim. E isso não estou defendendo nada de esquerda e direita. O negócio é a vida, né? É a vida, né? Hoje se inventou esse negócio esquerda e direita. Hoje só falam disso. Mas não, aqui não é esquerda e direita. Eu tenho esquerda e direito.
Agora, se eu não tomar vergonha na cara, eu vou ser justificado ou condenado pelo Eterno, se eu não tomar vergonha na cara. Mas as pessoas querem ir de mal a pior. Então começa assim. Começa você dizendo para o seu filho, né, que é bom você cometer um ato ilícito, né? Eu já vi pais com criança do lado, eles se alegrando porque roubou alguém. O filho dele ouve aquilo, ele vai aprender e vai achar que isso é normal. Essa é a pitada de fermento que eu estou falando para você. Essa é a pitada de fermento que eu estou te mostrando aqui, que às vezes vem no âmbito familiar, vem no âmbito religioso, vem no âmbito da escola, vem no âmbito do trabalho. Em todos os lugares estamos sendo atingidos por esses fermentos, por essas maldades. Cabe a nós controlá-los. Mas tem pessoas que elas não querem controlar esses desejos, essas paixões infames. Elas não querem, elas querem cultivar aquilo. Elas querem saborear aquilo, né? O mal está aí. As coisas ruins estão aí. Mas cabe a mim controlá-los. Mas as pessoas não estão dispostas, você que está me ouvindo. As pessoas não estão dispostas a controlar este mal. Por quê? Porque causa angústia, causa perdas, né? Se você está numa firma e lá o patrão fala, você tem que fazer isso para beneficiar a empresa, mas você sabe que é errado, se você não fizer, você vai perder o emprego. Simples. Veja, causou perda. Mas é melhor você perder aqui e ganhar com o Eterno. Perder com o mundo e ganhar com o Eterno. Perder com os homens e ganhar com o Eterno. É melhor você ser assim. Mas as pessoas, elas querem se vender. Elas querem ter os seus desejos realizados. Elas fazem e praticam essas coisas como se fossem algo comum, natural. Por isso que nós estamos vendo aí multidões de pessoas se deixando levar com a maldade desse mundo. E uma coisa eu vou falar para você, esse fermento da maldade, ele é espiritual. Esse fermento da maldade é uma essência espiritual da maldade. Ele age sorrateiramente. Ele age com cuidados para que você não o veja de forma clara. Então é isso que está acontecendo hoje. Mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem se atentar para isso. Disse Yeshua no capítulo 16 de Matitial, de Mateus. Ele diz o seguinte: os talmidim, ao atravessar o lago, esqueceram-se de levar pão. Por isso, quando Yeshua lhes disse, cuidado, guardem-se do hametz, dos perushim e dos tsaduquim. O que ele disse? Cuidado, guardem-se do hametz, dos perushim e dos tsaduquim. Dos fariseus e dos saduceus. Guardem do hametz. O que é o hametz? É o fermento da maldade. Isso de forma religiosa, como eu disse, ele age no convívio familiar, no convívio religioso, muito mais ainda, no convívio do trabalho, da escola, da faculdade, ele age em todos os lugares. Eles pensaram que ele lhe dissera isso por não terem trazido o pão. Mas não, Yeshua disse, guardem-se do hametz, dos perushim e dos tsaduquim, dos fariseus e dos saduceus. Vejam, Yeshua foi bem categórico em dizer isso, para que nós venhamos se guardar, tomar cuidado com o hametz. Que hametz? O fermento da maldade.
coisa que as pessoas não querem fazer, tá? E não se surpreenda, né? Não se surpreenda com isso, porque isso é fato, isso irá acontecer durante o tempo. Todos os dias que se passa, mais pessoas estão se assimilando a essa essência do mal, estão se casando com essa essência do mal, estão cultivando essa essência do mal. Se você que está me ouvindo aqui e ouve essas palavras e você é assim, você tem que se voltar. Agora eu digo uma coisa para você, você tem que se voltar e você vai perder. O problema é, você vai querer perder? Você vai querer perder algumas coisas por negar a essência da maldade? Porque Hassatã disse para Yeshua, todo o reino do mundo foi dado a mim, eu dou a quem eu quero. Então, se você automaticamente negar essa essência do mal, que é o fermento da maldade, automaticamente você vai remar contra a maré, contra as multidões que estão indo de desfiladeiro abaixo. Você vai remar contra a maré. E você remando contra a maré, você vai adquirir invejosos do seu lado, você vai adquirir inimigos, tá? Do seu lado, no âmbito familiar, no âmbito religioso, no âmbito escolar, no âmbito da faculdade, você vai adquirir isso, você vai adquirir essas pessoas, você vai adquirir, queira ou não queira, porque você está indo contra a maré, e ir contra a maré é algo totalmente desgastante. E aí entra o que Yeshua disse. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome o seu madeiro e siga-me. É esse o detalhe que as pessoas têm que ter. De negar a si mesmo e de ir avante e obedecer Yeshua. Mas ninguém quer. Todo mundo só está se enganando, um monte de gente se enganando. Eu falo para minha esposa, já está difícil, nós aqui, todo Shabat, lendo as escrituras, obedecendo as escrituras, fazendo de tudo para obedecer o Eterno. Já é difícil. Imagina para quem não lê, para quem não entende, não compreende, não está nem aí, que só se preocupa com o exterior, que fica dizendo Baruch Hashem, Mazal Tov, Boker Tov, né? Fica dizendo Shabbat Shalom dentro de comunidade, mas não entende nada. O que adianta isso? Eu costumo dizer, olha, você vai para o Guerrinom com que pare tudo, né? Tem muita gente preocupada, eu vejo muitos rabinos preocupados aí, olha, você tem um nome judaico, você tem um sobrenome judaico, meu amigo, você pode ter um sobrenome judaico, você pode ser sua barba está arrastando no chão, você, mulher, tem um véu maravilhoso, você se vestir como uma, né? Mas se tu não mudar o interior, é por isso que haverá muito ranger de dente naquele dia, quando Yeshua disser, eu não vos conheço. Eita, a decepção vai ser muito grande, achando que serviu o Eterno, cultivaram a ignorância, cultivaram o mal, e aí vai ter muito ranger de dente, gente com raiva, mas não vai adiantar, não vai adiantar ter raivinha não naquele dia. O que temos que fazer hoje é mudar. Veja que, lembre-se que eu falei lá em Êxodo, né? Eu li aqui em Êxodo falando que durante 7 dias vocês têm que, nesse período, livrar os fermentos da sua casa, tirar os fermentos da sua casa no primeiro dia. E aí você tem que comer, se livrar do fermento da maldade, você não pode comer nada com fermento. Então veja, eu citei, nós temos 365 dias e apenas 7 dias o Eterno pede para você não comer
Pô, se 358 dias eu comi fermento, um exemplo que eu estou dando, comi bolo, pão, essas coisas, e agora durante 7 dias o eterno, que sentido isso tem? Esse sentido é para você entender que é para o futuro, para você entender que essa essência da maldade existe, que também era para o nosso povo ali entender isso. Mas infelizmente a primeira geração não entendeu. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: quem escreveu Coríntios? Paulo. E ele escreveu essa carta justamente para nos ensinar qual tipo de fermento nós temos que abandonar. Ele diz o seguinte, olha, eu vou ler todo, né, que é bem melhor. Ele diz o seguinte, para a gente compreender o contexto. Chegaram informações da existência de pecado sexual entre vocês, e de um tipo condenado até mesmo pelos pagãos. Um homem vive com sua madrasta. Então, ele era o responsável de algumas comunidades, ele ia dar o seu drash, que era discurso, e ensinaram, shiurim, né? Ele ensinava nas sinagogas, nas comunidades. E existia muita comunidade séria, muitas comunidades sérias nessa época, né? E aí chegaram informações para ele de que existia um pecado sexual entre eles, de um tipo até mesmo condenado pelos pagãos. Os pagãos não aceitam isso, os gentios. Aí ele falou, um homem vive com a sua madrasta, né? E vocês continuam orgulhosos, ele disse, não deveria, em vez disso, sentir certa tristeza e remover da comunhão de vocês o homem que praticou isso? Pois eu mesmo, ainda que fisicamente ausente, estou com vocês em espírito. Eu já julguei o homem que fez isso como se estivesse presente, em nome do Senhor Yeshua, quando vocês estiverem reunidos comigo espiritualmente, presente, e o poder de nosso Senhor Yeshua entre nós, entregue este homem ao adversário, para que sua velha natureza seja destruída e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Veja, o intuito de que ele entregou este homem para o adversário era para que ele viesse sofrer na sua velha natureza e ele viesse ser salvo no dia do Senhor. Só que ele não queria criar vergonha na cara, né? Alguém já deve ter falado, as pessoas já devem ter falado, só que estavam mantendo esse camarada lá dentro. Com certeza era uma pessoa influente, uma pessoa que tinha condições, uma pessoa que estava ali sempre, só que estava vivendo de maneira errada. Então não é certo você ter uma pessoa dessas no meio de uma comunidade que prega a palavra do Eterno, que querem viver uma verdade. Aí ele diz, sua vanglória não é boa. Vocês não conhecem o ditado? É necessário apenas uma pitada de hametz para fermentar toda a massa? Lembre-se da essência da maldade, que é o hametz. Livrem-se do velho hametz. Livrem-se para poderem ser uma nova massa. Porque na verdade vocês estão sem fermento. Pois nosso cordeiro de Pêssego, o Messias, foi sacrificado. Dessa forma, celebremos o Seder sem qualquer vestígio de hametz. O hametz na impiedade do mal, mas com matizá da pureza e da verdade. Então, ele estava dizendo, olha, ele não queria, né, que vocês cultuassem ou absorvessem a essência do mal que é o hametz. Livrem-se dele. Então isso mostra claramente que nós não podemos ter esse fermento da maldade em nossas vidas. Por isso que o título da mensagem é livrem-se do fermento da maldade. E ele continua, na carta anterior escrevi-lhes que não se associem com pessoas que praticam a imoralidade sexual. Não quis dizer com isso as pessoas sexualmente imorais de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos ou ladrões ou adoradores de ídolos, porque se fosse assim vocês teriam que deixar o mundo.
né? Não é para deixar de associar com pessoas lá de fora, né, da comunidade. Aí ele diz: não, o que eu lhe escrevi foi para que não se associe com alguém que supostamente é um irmão, né? Mas se entrega à imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, calunia, embebeda seu rogas. Com essa pessoa você não deve nem comer, pois como havia eu de julgar os de fora, não são os de dentro da comunidade que vocês devem julgar? Deus julgará os de fora, apenas expulsem esse perverso do meio de vocês. Então é o que sempre acontece, né? Então existe pessoas assim no meio da comunidade. Se a pessoa não quer conserto, essa pessoa não deve estar no meio da comunidade. Por isso que a prioridade de uma comunidade é as escrituras. Se não houver as escrituras no meio da comunidade, infelizmente as pessoas vão de mal a pior, de mal a pior. Lá em Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte: o Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixe atar novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Shaul, lhes digo que se vocês realizarem a Brit Milá, o Messias não lhes servirá para nada. Aviso-lhes outra vez: todo homem que permitir a realização da Brit Milá será obrigado a cumprir a Torá. É um outro tipo de fermento, né? Tem pessoas que vão para a comunidade, principalmente eu ouvi isso. Uma pessoa me mandou uma mensagem e disse assim: olha, eu conheço uma pessoa, essa pessoa chegou aflita para mim, né? E ela disse: olha, eu vou numa comunidade aí de judaísmo que eu não sei que judaísmo é esse. Aí, e ela chegou para esse colega meu, né? E disse: olha, o Rosh, o líder lá, disse que eu não posso participar do Pêssar porque eu não passei pela Brit Milá. Veja só, a Brit Milá não é um simples, é isso que nós queremos deixar bem claro aqui. Vamos falar novamente disso. A Brit Milá, ela vem acompanhado de algumas cláusulas. Não é o simples fato de eu ser circuncidado. Essa Brit Milá, ela está associada à antiga aliança. Por que eu estou falando antiga? Porque o próprio Eterno disse para a geração, para a segunda geração de Israel, que ele iria fazer uma nova aliança. O sentido quando ele disse que iria fazer uma nova aliança significa que a primeira estaria prestes a desaparecer. Não é conforme a aliança que eu fiz com seus antepassados. Veja, a Brit Milá está associada à primeira aliança. Eu quero que você entenda isso. E era isso que Paulo estava se referindo. Então veja, ele vai lá e diz: olha, se vocês circuncidarem, aí vem os requisitos, isso lá na primeira aliança, que você tem que obedecer. A Torá, são 613 preceitos. Se você errar num que está aliado à primeira aliança, você acaba descumprindo e anulando a circuncisão. Ok? Como o homem não foi capaz, tanto é que a primeira geração do povo de Israel pereceu, veio a segunda. E ele disse que iria fazer uma segunda aliança, não conforme a aliança que fez com seus antepassados. Escreveria a Torá em nosso coração. Ok? Veja, a segunda aliança é a circuncisão do coração. Né? Como estava prestes da primeira aliança, na época de Yeshua e na época dos Talmidim, de desaparecer, Paulo falou sobre isso. Ele disse: olha só, o Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes
e não se deixe atar novamente a um jugo de escravidão, que é o dos fariseus lá. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Shaul, digo que, se vocês realizarem a Brit Milá, o Messias não lhes servirá para nada. Aviso-os outra vez: todo homem que permite a realização da Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Então, se você fez conforme a primeira aliança, você tem que ser obrigado a cumprir. E se tu descumprir a Torá, ou desobedecer, que é óbvio que vai, se o povo de Israel não obedeceu, você vai, meu amigo, desobedecer. Você vai anular a Brit Milá. No momento em que você permite a Brit Milá em você, você está anulando Yeshua, porque somente Yeshua foi capaz de te absorver da ira do Eterno. Somente Yeshua é capaz de te absorver dos seus pecados. Somente o Yeshua, o sangue precioso de Yeshua, é capaz de te absorver de toda iniquidade. Somente ele, mais ninguém. Por quê? Porque ele não errou e obedeceu os mandamentos do Eterno. Por isso que ele é o Mashiach e por isso que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você faz isso voluntariamente, você tem que entender sobre isso. Então tem muita gente que não entende e acaba caindo nessas coisas que não existem. No caso, o camarada que falou, né, disse, olha, eu não posso participar do peso porque ele está preso lá, primeira aliança. E se você for ver, o camarada é um gentio, o líder é um gentio, é um ex-pastor, é um ex-missionário, é um ex do cristianismo. E ele fica colocando coisas da primeira aliança da Torá na vida de um gentio hoje do século 21. E isso é uma pitada de fermento da religião que te leva à destruição. Infelizmente, nós temos visto isso consequentemente. Infelizmente, nós temos acompanhado. Infelizmente, nós temos acompanhado essas coisas e só nos deixa triste. Mas sabemos que o Eterno, ele há de julgar, ele há de abençoar aqueles que o temem. E aqueles que não o temem, ele há de julgar. Infelizmente, é o que nós temos visto hoje, são pessoas desobedecendo, pessoas incautas, ignorantes, pessoas que não querem nem ouvir falar da Brit Hadashah. Por quê? Porque a Brit Hadashah condena certas pessoas. Todo momento em que eu leio aqui, olha, Paulo fala contra a promiscuidade. Então, se você é um cara promíscuo, você vai ser contra. Aí você vai juntando uma coisa, outra coisa. Daqui a pouco você que é líder e tem o poder de persuasão, você vai influenciar seus capachos, as pessoas que estão ali junto com você, meu amigo. Né? Infelizmente é o que nós temos visto isso hoje. Eu conheço, como eu sempre falo e repito, eu conheço muita gente que saiu, né, que hoje são as verdadeiras aberrações. Eu vejo na rua, eu não sei se eu dou risada, se eu choro, se eu tenho tristeza, eu não sei, eu não entendo. Eu gostaria de entender o que se passa na cabeça do indivíduo desse. Né? As pessoas, né, e não conseguem olhar na sua cara, porque são pessoas que devem, são pessoas que fizeram mal. Infelizmente é o que está acontecendo hoje. Então, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo, livrem-se do fermento da maldade. Essa é a techuvá verdadeira. Livrem-se do fermento da maldade.
Livrem-se do fermento da maldade. Nós temos o Sermão da Montanha, né? O Eterno, ele fala aqui o Sermão da Montanha. E ele diz, ele fala assim, ó, vendo as multidões, Yeshua subiu ao monte, depois de se assentar, os talmidim se aproximaram dele. E ele começou a falar, isso é o que lhes ensinou. Então vamos lá. Quão abençoados são os pobres em espírito, porque o reino dos céus é deles. Se você for rico de espírito, né, e orgulhoso, você não vai entrar no reino dos céus. Quão abençoados são os que pranteiam. Veja sempre ao contrário. Quem faz ao contrário não vai entrar no reino, tá? Então vamos lá. Quão abençoados são os pacíficos, porque herdarão a terra. Quão abençoados que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Quão abençoados os que demonstram misericórdia, porque lhes será demonstrado misericórdia. Quão abençoados são os puros de coração, porque verão a Deus. Quão abençoados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Quão abençoados são os perseguidos pela procura da justiça. Tá vendo? Se você não quer a essência da maldade no seu coração, você vai ser perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você vai remar contra a maré. Quão abençoados são vocês quando as pessoas os insultarem, perseguirem, inventarem todo tipo de calúnia contra vocês pelo fato de me seguirem. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a recompensa no céu. Eles seguiram da mesma forma os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? E ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês são a luz do mundo. A cidade construída sobre o monte não pode ser escondida. Da mesma forma, quando alguém acende uma candeia, não a cobre com uma vasilha, mas a coloca num suporte para iluminar a todos os que estão na casa. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem o Pai Celestial de vocês. Então, vejam, ele só falou de mudança interior, Yeshua. Por quê? Porque isso é a Techuvá verdadeira. Tá bem, pessoal? Que o Eterno abençoe vocês. Em nome de Yeshua, compartilhe esse vídeo, ajude as pessoas. Isso é um presente que você faz ajudando a pessoa. Você compartilhando, você olha, ouça isso aqui. Ouça essa mensagem, tire uma hora para você ouvir essa mensagem. Aprenda, né? Está escrito, se você converter um pecador do pecado, dos erros que eles estão cometendo, lhes será apagado multidões de pecados. Então faça, ajude as pessoas. Tá bom? Que o Eterno abençoe todos vocês, em nome de Yeshua Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Amém.